o ex-presidente Donald Trump, que tenta voltar à Casa Branca, lá nos Estados Unidos, da eleição, que é agora no mês de novembro, voltou a falar sobre economia e também as relações internacionais dos Estados Unidos. E ele tocou algo da agenda dos BRICS, Zaidan. E se voltar à presidência, ele promete punir aquele que não usar o dólar como referência monetária para qualquer coisa. O Trump fez um discurso até engraçado, porque ele chegou a dizer que a palavra mais bonita do dicionário é tarifa. Diz que é a palavra favorita dele. E que a palavra precisa de uma empresa de relações públicas, que ela é mal vista, mas que ele acha formidável. E diz, quanto mais alta a tarifa, de importação, é claro, maior a probabilidade de uma empresa vir para os Estados Unidos e construir fábricas aqui. Então ele está dizendo, se as tarifas se tornam desagradáveis, as empresas virão imediatamente. Interessante, Ronald, que antigamente o Partido Republicano era conhecido por ser liberal nas relações comerciais e o Partido Democrata protecionista. Aquelas diferenças do unipartido, né? São as alas, né, do unipartido. Então, essa era uma diferença clássica. E hoje houve uma inversão, né? Um dos efeitos da ascensão política do Trump e da transformação que ele provocou no Partido Republicano é a adoção de políticas protecionistas às claras, defendendo-as, inclusive, como ele faz aqui nesse discurso. Mas, Ronald, mais importante do que as tarifas, do que a viabilidade de se colocar tarifas gerais de 100%, porque é bom lembrar que qualquer empresa que for fabricar nos Estados Unidos continuará dependendo, em certa medida, de insumos importados, né? Então você pode encarecer muito o processo de produção. E também pode fazer com que, por exemplo, o aço nos Estados Unidos se torne muito mais caro se o Brasil for punido com esse tipo de medida. Se o Brasil abre mão do dólar como moeda preferencial de suas relações comerciais. Mas muito mais importante que tudo isso é uma declaração do Trump, que é corretíssima. O Xi Jinping sabe disso, o Putin sabe disso, e o Trump mostra que sabe disso e assume que sabe, quando diz o domínio das relações comerciais, se o dólar deixar de ser a moeda mundial, disse Trump, será a mesma coisa que os Estados Unidos perderem uma guerra mundial. E ele está certo, porque o dólar há muito deixou de ser apenas poderio econômico ou expressão de poderio econômico. Ele é uma ferramenta política, ele é uma ferramenta de controle e dominação. As sanções que os Estados Unidos espalham pelo mundo, contra o Irã, contra a Venezuela, contra a Coreia do Norte, contra a Rússia, essas sanções só são viáveis por causa de o dólar ser a moeda das transações mundiais, das transações internacionais. Então, quando Trump diz que perder essa hegemonia monetária é como perder uma guerra mundial, ele está certo. E é impressionante notar, ele está se referindo ao BRICS, porque ele sabe que há esse movimento dentro do BRICS, capitaneado por China, Rússia e com apoio da presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff. E esse movimento é corretíssimo que o BRICS está fazendo. Porque o dólar virou arma de dominação, instrumento de dominação. Passar a usar outras moedas, ainda que uma nova moeda que seja um centro de conversão de diversas moedas mundiais, é a resposta adequada a esse instrumento de controle e dominação.
E, no entanto, a Rússia encerra sua presidência nos BRICS agora, dezembro. O ano que vem será o Brasil. E o Brasil quer fazer um grupo de trabalho. O Brasil é especialista em grupo de trabalho. O Brasil é o campeão mundial de grupos de trabalho. Que é a mesma coisa de dizer o seguinte: vamos adiar esse troço. Vamos deixar esse abacaxi para depois. Que outros descasquem. Vamos usar o suposto prestígio brasileiro para fazer uma ponte entre BRICS e G7. O Brasil parece não entender o que Trump, Xi Jinping e Putin estão afirmando abertamente. Sim, há um movimento dentro do BRICS para derrotar essa arma dos Estados Unidos, para se livrar desse instrumento de controle. E o Brasil parece não entender isso e quer fazer um grupo de trabalho, inclusive convidando autoridades dos Estados Unidos e da Europa para esse grupo de trabalho. Ou seja, é para não acontecer nada. Essa é uma das posições que estão sendo colocadas dentro do governo brasileiro. Não é uma unanimidade, mas é uma das posições e forte. O governo brasileiro parece não ter entendido ainda o que o Trump agora coloca de maneira explícita e que também já foi explicitado pelo Xi Jinping e pelo Putin, Ronald. 4